Mas vamos lá, vamos dar início, né? Mais uma aula sobre o Jorei, sobre terapia do Jorei, né? Então vamos lá, começar o primeiro ensinamento, dando continuidade no A Arte do Jorei, volume 1. Vamos estudá-lo inteiro, acredito eu. Ensinamento de Meishu Sama. Intensificação do espírito do fogo e fragilidade do efeito dos remédios. Dia 5/2/1953. Com a aproximação da Era do Dia, o espírito do fogo vai crescendo no mundo espiritual e na Terra as purificações se intensificam. Na verdade, esse processo de limpeza resulta no poder do Jorei, que promove a eliminação das toxinas. Por outro lado, torna-se cada vez mais difícil curar pelos métodos da medicina tradicional, fundamentados na solidificação. Tanto assim que, recentemente, os jornais noticiaram a queda do efeito da penicilina. Esse fato é interessante, porque se a penicilina era eficaz 10 anos atrás, deveria produzir hoje o mesmo efeito. Os médicos afirmam, contudo, que os micróbios ficaram mais fortes atualmente e, por isso, muito resistentes à ação de antibióticos. É, porém, bastante estranho que vírus e bactérias tenham adquirido tamanha resistência em tão pouco tempo. O que de fato está acontecendo é a aceleração crescente das purificações em consequência da intensificação da força dissolvente do espírito do fogo. Então, não significa que a penicilina tenha perdido seu efeito. Na verdade, ela não está mais conseguindo solidificar as toxinas. Então, esse ensinamento assim, é bem objetivo. Meishu Sama explica que os remédios deixam de fazer efeito não porque os micróbios evoluíram e criaram resistência, mas sim porque a intensificação do espírito do fogo está gerando purificações no nosso corpo, no corpo de toda a humanidade, e aquela química, aquele medicamento não tem mais força para segurar a energia vital, né? A energia, porque o medicamento ele barra a energia vital, então ele tira a energia vital. Está com a energia vital, então ele solidifica ali aquelas toxinas, barra todo o sistema de energia vital. Quer dizer, né? Solidifica as toxinas, mas congelam as máculas. E é as máculas que barram o fluxo da energia vital e a gente não consegue, então, pôr para fora as impurezas. Então, essa penicilina tinha esse poder, porque a penicilina é uma química material, só que ela tem espírito, né? Ela tem espírito. Então, o espírito dela não consegue mais barrar o espírito da energia vital do ser humano. Para ser mais específico, o mecanismo seria este. Tudo que existe no mundo material é um reflexo. Já no mundo espiritual existe. Então, se as forças contrárias ao plano de Deus cria penicilina, aquele espírito que foi criado no mundo espiritual não consegue mais. Aí tem que inventar uma nova droga. Continuidade do ensinamento de Meishu Sama. Apesar disso, a medicina continua recorrendo a venenos com poder cada vez maior. Chegará, porém, o dia em que deixarão de surtir qualquer efeito. Poderão, inclusive, num futuro próximo, causar mortes. Nessa época, a força do Jorei aumentará extraordinariamente e as curas serão comprovadas a cada momento. Também os próprios médicos desistirão de empregar medicamentos. Os livros que estou escrevendo atualmente são uma preparação para esse tempo. Hoje, entretanto, quando afirmo essa verdade, ninguém a aceita, achando minhas ideias absurdas. Quando, porém, a ciência chegar à conclusão de que os remédios não curam as doenças, a maioria das pessoas aceitarão os meus ensinamentos, deixando de considerá-los sem fundamentação lógica. Após discorrer sobre as doenças, publicarei também uma série de testemunhos daqueles que já experimentaram o poder do Jorei, não só na cura de enfermidades físicas, como na resolução de problemas de ordem espiritual. Assim, o plano de Deus, até agora oculto, torna-se-á visível, passando a atuar definitivamente no mundo material. Livro Arte do Jorei, volume 1, página 26. Então, aqui Meishu Sama está falando que vai chegar um momento que o elemento fogo vai estar tão ativo, né? Que o elemento fogo é a própria luz de Deus, né? E vai estar tão forte, as purificações não serão barradas e, inclusive, ao tomar algum medicamento, a pessoa pode até morrer. Então, este tempo, assim, ele está muito próximo. Eu não vou falar que é o momento atual, não, mas
tá pertinho, assim, até para amanhã o negócio. É para amanhã. Já começaram, né, alguns casos, pessoas se vacinando e vindo a óbito. Eu já tenho casos aí de pessoas que ficou, pai do amigo meu lá que ficou cadeirante, né? A gente tem umas desconfianças aí. Tem pessoas que morrem, mas são poucas ainda, são poucas. Mas pessoas que estão ficando doentes, problema do coração, diversos tipos de problema, só de tomar essa vacina já é muito grande o número, sabe? E assim, eles continuam aplicando porque realmente o objetivo é enfraquecer o homem mesmo, né? O objetivo espiritual. Bom, Meixo Sama, ele fala aqui o quê? Que os ensinamentos que ele está publicando serão aceitos pelas pessoas como uma verdade. Porque no tempo de Meixo Sama era motivo de chacota também, um japonês indo contra a brilhante ciência da medicina da América, da Europa, dos sábios, né? Então Meixo Sama era motivo mesmo de piada, né? De chacota. Óbvio, né? Que quem ali se envolvia recebia curas, como ele disse aqui, que vai também publicar experiências, né? Testemunhos e tal, ficava maravilhado. Mas como a ciência de Meixo Sama é totalmente contrária à ciência materialista da medicina, então fica difícil mesmo para as pessoas aceitarem até nos dias de hoje. Ensinamento de Meixo Sama. Fragmentos de palestras de Meixo Sama, unidade 1. Lei do Jorei, Jorei-ho. O objetivo principal da doutrina messiânica é despertar os homens para o poder de Deus, ou seja, tornar evidente a sua supremacia sobre todas as coisas. Desta forma, torna-se urgente, em primeiro lugar, curar as doenças, para que através deste fato a humanidade reconheça a presença divina. Nesse sentido, é muito importante que os mamerritos ampliem o conhecimento sobre as doenças, não segundo os preceitos da medicina atual, mas do ponto de vista do Pai Criador. Para tanto, não há necessidade de grandes conhecimentos sobre anatomia. O primeiro passo a desenvolver a capacidade de descobrir o ponto focal, pois, uma vez encontrado, basta ministrar jorei somente nesse local, que a cura se processa mais rapidamente. Por desconhecer o ponto focal das doenças, a maioria das pessoas ministra jorei mais no sentido espiritual, onde a cura é obtida, porém muito mais lenta. Acompanhando os ministros e responsáveis pelas difusões, vejo que ainda é muito restrito o conceito sobre as enfermidades. Os mamerritos geralmente fazem perguntas básicas ou então me questionam a respeito de assuntos sobre os quais eu já escrevi anteriormente. Portanto, é de suma importância a realização de cursos para ampliar o conhecimento espiritual e físico das doenças. Peço especialmente aos ministros que se esforcem ao máximo para aprimorar-se nesse sentido, pois sem o conhecimento necessário não será possível obter bons resultados. Livro A Arte do Jorei, página 35. Nesse ensinamento aqui é tudo de bom, né? Porque Meixo Sama está falando aqui do que a gente está fazendo aqui, né? Estudar sobre o jorei. Por quê? Porque o objetivo principal nosso é despertar a humanidade para Deus. Para Deus, mas de que forma? Através de repetições mentais, prática do sonho, nada disso. Isso aí já foi feito por outras doutrinas aí. Então o Meixo Sama está falando objetivamente, ele está dizendo aqui que é para despertar as pessoas para o Pai Criador através das curas, através dos milagres. Meixo Sama aqui está dizendo que as pessoas têm que reconhecer que só o Pai Criador é capaz de curar as enfermidades, sabe? Então, é necessário curar as enfermidades e Meixo Sama fala material e espiritual. Então, assim, aí Meixo Sama fala o quê? Meixo Sama fala muito, isso é no tempo de Meixo Sama, hein? No tempo de Meixo Sama, que era muito vivo o ponto focal, os ensinamentos, né? Todo mundo tinha acesso, não era como hoje, que a gente ficou aí com alicerce, não sei quantos anos aí só, até descobrir outros caminhos. Então, o que Meixo Sama fala aqui? Meixo Sama fala que muitos ministros ministram o jorei apenas da forma espiritual. E ele fala, não que não realize curas, mas é muito mais difícil, é muito mais demorado, muito mais demorado. Se conhecer o ponto focal, é tudo mais rápido, né? Nas primeiras aulas, a gente teve bastante direcionamento sobre o ponto focal. O ponto focal genérico é sempre o mais alto possível, ou seja, cabeça. Então a gente já imagina que o topo
da cabeça ali, ó, no topo da cabeça, a gente consegue atingir o corpo inteirinho. A gente consegue resolver problemas do corpo inteiro. Depois vem pescoço, depois vem ombros, né? Se o problema é lá no dedão, nas primeiras aulas o Meishi Sama tá falando, o problema é lá na cabeça, é no ombro. Tem que descobrir o ponto focal, ministrar no ponto focal. Então, assim, a gente conhecendo a rota, a mecânica, conhecendo que tem uma rota, tem um ponto primordial a ser ministrado, secundário, terciário, né? Que nem naquelas aulas que me chama falar, tem um problema na mão, é para ministrar na cabeça, depois no ombro, do lado que tá a mão que tá ruim, depois nas axilas ali, depois vai pro local enfermo, quer dizer, tem uma rota, tem um ponto focal primário, secundário, terciário, e às vezes tem mais ainda. Então, naquele tempo, o pessoal tendo acesso aos ensinamentos, eles não mostravam tanto interesse como deveriam, né, como o Meishi Sama esperava. Hoje em dia não tivemos, né, acesso aos ensinamentos e fomos, na maioria, porque a maioria todos conheceu pela Mundial, né, 99%. Fomos doutrinados a ministrar o qual, Jorei? O que Meishi Sama falou aqui no ensinamento, de forma apenas espiritual, ou seja, sem mirar o foco em algum ponto da matéria, só de forma espiritual. É o jorei que a Nidai Sama chama de jorei oração. Naquele tempo, já tinha quem fazia, né? Mas aqui, é Meishi Sama que está falando. O resultado não é muito bom. O resultado é difícil. Então, assim, Meishi Sama fala que os mameritos, homem verdadeiro, né? Quando se tornava membro, não era membro, falava, era mamerito. As nomenclaturas que Meishi Sama utilizavam eram um pouco diferentes. Até mesmo a palavra ministro e reverendo, se confirmar, mas que eu me lembro, o estudo que eu fiz não eram utilizados, não tinha reverendo, não tinha ministro. Aí depois foi adotado ministro, reverendo, mas era Kakusha, Idai Kakusha. Kakusha e Dai Kakusha. De Mamerito, era membro. Mas enfim, isso é um outro. Vamos dar continuidade. Ensinamento de Meishu Sama. A força espiritual do Jorei. A cura de uma doença depende do poder espiritual do Jorei da pessoa que o ministra. Contudo, quanto menos forçado, mais forte ele será. É, pois, muito importante a atitude de quem o está canalizando. Se verdadeiramente o ministrante conseguir não usar a sua própria força, deixando a mão bem relaxada para que a luz flua com naturalidade, estará prestando uma valiosa ajuda. Há outro ponto fundamental a ser ressaltado. O poder do Jorei depende também da elevação espiritual daquele que o ministra. Para consegui-la, os mameritos devem dedicar-se com perseverança à leitura dos ensinamentos. Dessa forma, irão pouco a pouco aprofundando a sua sabedoria e adquirindo mais confiança e fé no Jorei, que, consequentemente, se tornará mais poderoso. Então, aqui Meishi Sama tá ensinando pra gente sobre força espiritual do Jorei, né? Não tem como negar que existe um Jorei de uma pessoa muito mais forte que de outra pessoa. Também não é necessário negar, porque o ensinamento diz isso. Então, como é que eu quero ter um poder forte de Jorei? Eu desejo. Por que eu desejo? Porque eu quero ser útil, eu quero ser eficiente na salvação. Eu decidi me dedicar a salvar a humanidade, a ajudar o plano de Meishi Sama, que é o plano de Deus, para construir este paraíso terrestre. Então, eu quero fazê-lo com a maior eficiência possível, né? Porque se eu não tiver força, então eu vou ministrar ali em 10 pessoas, aí 9 morrem, uma melhora. Aí vai ver, tá tomando remédio também, vai ver que foi o remédio que solidificou, não foi nem um Jorei, porque eu não tenho força, né? Eu não tenho conhecimento, ponto focal. Aí, quer dizer, foi o remédio lá e a gente ainda, muito obrigado, meditação. Uma hora lá de cima vai falar, meu Deus do céu, mulher tomou moxilina até atrás do ouvido, não foi Jorei não. Mas tudo bem, vamos lá. Então, meditação dá o que? Um norte aqui. O que ele fala? Primeiro ponto, mão relaxada, braço relaxado, mão relaxada. Tirar toda a força e toda a pretensão. Então, mão bem relaxadinha. Deixa a luz fluir, porque a luz não é nossa. A luz é de Deus, é de Meishu Sama. Então, assim, é só não atrapalhar Meishu Sama. É só não atrapalhar a luz divina. Identificou uma rota de ministração, identificou um ponto, estende a mão de forma relaxada e solta, e relaxa. Relaxa,
física e mentalmente. Bom, este é um ponto. Outro ponto que Meixo Sama está citando aqui é o quê? Como conseguir ter força no Jorei. Se aprofundar no estudo dos ensinamentos. Quem se aprofunda nos estudos dos ensinamentos começa a ter muito mais poder de Jorei, muito mais poder de Jorei. Tem outros ensinamentos que Meixo Sama fala do Makoto, ter o quê? Amor sincero, aquele amor próximo de Deus, aquele amor de verdade, né? Ser de verdade. Makoto é muito amplo, não dá para resumir em uma palavra só. Mas é ser verdadeiro com as pessoas, ter amor verdadeiro, querer um bem verdadeiro, não é aquele bem que eu quero para a pessoa, é querer que a pessoa encontre o caminho da missão dela, de Deus. Então, isso também, né? Então, quem mais ministra Jorei vai ficando com o poder de Jorei. Mas aqui Meisama está ensinando estudar os ensinamentos. Então, nisso a gente está num bom caminho, que a gente está estudando. Ensinamento de Meisama. É preciso, porém, ficarem atentos para não se deixarem dominar pela vaidade, que essa atitude diminui sensivelmente a força do Jorei. Eis a razão pela qual um mamerrito novo, que ainda canaliza a luz de Deus com um pouco de receio, sem confiar muito na própria capacidade, consegue curar relativamente melhor. Por outro lado, quando alguém fica convencido de que já sabe ministrar bem Jorei, dificilmente alcança bons resultados. Não quero, contudo, dizer que seja melhor canalizar Jorei com insegurança ou medo. É preciso somente que o membro tenha humildade para reconhecer que está servindo apenas como instrumento de Deus. Além disso, todos os doentes ou quaisquer pessoas que busquem ajuda devem ser tratados sem ansiedade. Neste aspecto, a melhor maneira é agir sem nenhum tipo de envolvimento emocional, ou seja, de pensamentos advindos, quer de sentimentos de estima, amor, admiração, quer de considerações relativas à posição social, econômica ou cultural da pessoa a quem se está prestando ajuda. Se os marmerritos não mantiverem uma atitude de completa imparcialidade, terão com certeza o poder do seu Jorei diminuído. Embora a energia espiritual outorgada aos messiânicos seja incomparavelmente maior do que a de outras religiões, tal fato não deve nunca ser motivo de vaidade para os mamerritos. Muito pelo contrário, é preciso que todos reconheçam a cada instante o privilégio de terem sido agraciados com tamanha deferência, conservando o coração humilde e agradecido. Livro Arte do Jorei, volume 1, página 36. Então aqui é bem interessante, né? Esse pedaço do ensinamento. Porque a Meixo-sama fala quando a pessoa fica arrogante, né? Quando ela se arroga que tem o poder do Jorei, então começa a diminuir o poder. Então muitas vezes a pessoa recém-otorgada tem mais poder, faz cura. Assim, as pessoas adoram receber Jorei de pessoas recém-otorgadas. A pessoa nem sabe se vai sair luz ali, então é tanta humildade ali que atua forte. Então, assim, a gente precisa se policiar mais muito, sabe? Com relação à ministração do Jorei. Se policiar muito. Sempre estar na posição de servo, de instrumento. É bom se imaginar um cano, aqueles canos de PVC. Sou um cano aqui, eu tive a permissão dessa luz sagrada passar por mim. Eu não sou nada. Meu pensamento aqui não está servindo de nada. Para eu servir mesmo como um instrumento. Então, assim, isso vai muito contra tudo de novo que estão inventando por aí, né? É Sonnen. Sonnen é coisa humana. Sonnen é coisa humana. Sonnen faz parte da consciência humana. Não tem nada a ver com a luz de Deus. Então, Jorei, a gente, através dessa caligrafia, é ligado a Meishu-sama, que é a origem, que tem a cintamante, a bola de luz de Deus na barriga, e a gente recebe essa luz. A gente só tem que ter humildade de ficar ali, ó, como instrumento, sem vaidade. Não envolver o quê? O sentimento humano, o sentimento da consciência. Meishu-sama está falando aqui para não manifestar amor. Então, assim, muitas vezes o Jorei não atua no filho, quando ele está purificando, o pai, a mãe ministrando, não resolve. Por quê? Tá com apego, com amor no filho, preocupado, meu filho. Vem uma pessoa de fora, ministra, ele resolve na hora. Então, o problema, sempre que não tem resultado, no ensinamento vai estar explicando. E aqui Meishu-sama está explicando os porquês, né? Então, assim, nesse ensinamento, Meishu-sama fala para não envolver sentimentos como amor,
como estima. Olha só como que os ensinamentos nos guiam. Então o Meixo Sama fala, não tire os olhos de mim, né? Não tire os olhos de mim, não tire os olhos dos ensinamentos. Não é para ficar olhando para fora de Meixo Sama no altar, não. Pode também, não vai fazer mal. Mas o que ele está falando é não tirar os olhos dos meus escritos, não tire os olhos do que eu tenho como revelação. Aproveitem o que eu tive de revelação para subir no próximo ao meu nível. Como? Lendo o que eu tenho como revelação, o que eu tenho como verdade de Deus. Então, durante o jorei não pode ter amor, não pode. E o que é uma prática do sono? É uma prática de amor, uma prática de sentimento bom, de estima. Não tem nada a ver sono com jorei. Então, para quem está perdendo o caminho, volta para os ensinamentos que vai achar o caminho. Volta para os ensinamentos de Meixo Sama. Lá em cima, o primeiro ensinamento que eu li, Meixo Sama está falando o quê? O que ele falou ali? Ele falou que esses escritos é para o momento em que a luz se intensificar de tal forma que ao tomar medicamentos as pessoas vão morrer, os médicos vão ter medo de dar medicamento. Então, esses ensinamentos vão ser aceitos neste momento. E esses ensinamentos sobre o jorei, sobre tudo isso, vão ser aceitos nesse momento e eles estão sendo escritos para este momento. Então, assim, para quem, o jorei não é mais necessário, tem que atualizar, então a pessoa perdeu o grande caminho, né? Perdeu o ponto focal da fé de Meixo Sama. Mas sempre é tempo de retornar ao caminho. É só pegar os escritos, estudar e retornar ao caminho. Não seguir, né, o homem, não seguir o ministro, o reverendo. Pode ser quem for, pode ser o reverendíssimo, o líder máximo de não sei daqui, que dissidência, que... Enfim, sempre voltar aos ensinamentos. É a nossa bússola, o nosso norte. Muito obrigado a todos. É melhor mirar no que foi escrito ali para facilitar o estudo. Mas, por fim, tudo acaba somando. Forte abraço a todos, uma boa noite.